Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Como vocês estão? Tudo certo? Eu espero que sim. Prazer estar aqui com vocês novamente. Jordani Scherer, advogado do escritório Scherer Assessoria e Consultoria Jurídica. Aqui no YouTube é Scherer ACJ e lá no Instagram também Scherer ACJ. Saudade de vocês, fazia aí cerca de 5 meses que eu não aparecia por aqui com os vídeos. Bastante correria profissional, questões familiares também, mas graças a Deus está tudo certo e vamos agora matar a saudade e trazer um pouquinho de informação jurídica e conhecimento jurídico para espraiar aí para vocês. Eu quero agradecer de coração pelo último vídeo que eu postei. Consegui conversar com pessoas da Bahia, do Rio de Janeiro, sendo que eu sou daqui do Rio Grande do Sul, né? Nós atingimos aí mais de 5.000 visualizações. Para mim, que sou uma pessoa humilde, digamos assim, tá ótimo, né? Não sou um youtuber, eu sou advogado, tá bom? Então vamos começar agora a falar sobre a possibilidade da pessoa empregada ou o empregado se afastar do trabalho e ter ou não que apresentar o atestado médico em virtude de suspeita ou confirmação do Covid-19, tá bom? Vamos nessa então, gente. Vamos falar aqui sobre aquelas possibilidades em que o empregado tem direito de se afastar e não vai sofrer nenhum tipo de desconto pecuniário, por exemplo, da sua remuneração, do seu salário, tá? Na CLT, a CLT é da década de 40, começa por aí, vamos prestar atenção nessas datas, né? Nesses períodos aí. A CLT da década de 40, ela tem um artigo que foi introduzido na década de 60, que é o artigo 473, que diz ali taxativamente quais são os motivos pelos quais o empregado pode se afastar sem sofrer desconto pecuniário. Vou dar 3 exemplos aqui. 3 dias para afastamento por casamento. Enquanto tiver que se apresentar em juízo, enquanto durar, o cara está participando de um júri popular, vai se apresentar em juízo, não vai ter desconto pecuniário, apresenta lá o comprovante. Aqui, ó, uma dica nova, tá? Nova não, 2018, mas muita gente não sabe, empregados, prestem atenção nisso. A cada 12 meses trabalhados, o empregado ou a empregada tem direito, mediante comprovação, né, mediante atestado, a se afastar 3 dias para fazer exames preventivos contra o câncer, né? A gente tem uma campanha muito forte aqui no Brasil sobre vários tipos de doenças, uma delas é essa, né, o câncer. Então tá aí uma nova dica, tá? Para vocês prestarem atenção. Pois bem, percebam o que eu falei, a CLT década de 40, o artigo 473 foi introduzido na CLT na década de 60. O que é a CLT? Consolidação das leis trabalhistas. O que é uma consolidação de leis? São várias leis que tratam sobre vários assuntos e elas são consolidadas em uma só, né? Razão pela qual a CLT década de 40 foi introduzida na década de 60 por uma norma que fala quais são os motivos pelos quais o empregado pode se afastar sem sofrer descontos pecuniários. Pois bem, década de 40 e década de 60, é óbvio que o legislador federal, né, que foi quem fez a CLT, não ia prever no século XXI uma pandemia. E aí o que se faz? Bom, aí o judiciário e o legislativo, enfim, se socorre de medidas provisórias, por exemplo, ou de algumas outras leis mais extravagantes. Nós tínhamos no início ali da pandemia algumas medidas provisórias como a 927, a 936, e por serem provisórias, escutem o termo, né, provisórias, elas já acabaram a sua eficácia. Mas ok, são medidas que são feitas ali emergencialmente para tentar conter, para tentar obstar o perigo iminente que está correndo aquela população. Pois bem, tem uma lei, além das medidas provisórias, que foi criada agora em 2021, tá? Eu até anotei o número dela aqui, vocês me deem licença que eu vou pegar aqui o númerozinho dela porque eu não me lembro. A 14.128 de 2021, 14.128 de 2021. O que interessa para nós aqui nessa lei? Ela alterou, é uma lei bem pequena e lá no final dela vocês vão observar que ela alterou outra lei, outros dispositivos de outra lei, que por sua vez é a lei 605 de 49, percebam de novo aqui as questões de idade das leis, né? Uma lei de 2021 veio lá no final e alterou uma lei da década do final da década de 40, né? 49 mais precisamente. O que foi alterado então? Foi alterado o artigo 6º, parágrafo 4º e o parágrafo 5º. Eu não vou ler para vocês aqui ipsis literis o que diz o parágrafo 4º e o parágrafo 5º, até pra gente não entrar em juridiqueza aqui, não é o motivo do meu canal, quem me conhece sabe muito bem que eu não sou nada ortodoxo. Então assim, ó, o que diz o parágrafo e o 5º no frigir dos ovos, como dizem os mais antigos aí, né? Beijo pra minha mãe, inclusive. Que o empregado, com suspeita de Covid, ele pode se afastar 7 dias.
7 dias, ele pode se afastar. O empregador daqui um pouco pode achar assim, abandono de emprego, justa causa. Não, gente, cuidado. Olhem no meu canal, inclusive, tem um vídeo sobre uma correta justa causa. Né? Por exemplo, a CLT prevê lá no artigo 482 quais são os motivos pelos quais o empregador pode dar uma justa causa para o empregado. E tá lá, taxativo, abandono de emprego. Agora me provem qual é o período de abandono de emprego. São 5 dias? 10? 15? 20? E aí? Bom, revelo para vocês. A jurisprudência, o que é jurisprudência? Cabeça de juiz. A jurisprudência majoritária pátria, ou seja, no Brasil, diz que são 30 dias. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é o que nós estamos falando aqui. Então a gente tem que tomar esses cuidados, certo? Pois bem, ela diz o seguinte, esse parágrafo 4º e o 5º dessa alteração aqui que eu estou falando para vocês da Lei 605 de 49, ela diz o seguinte, o empregado que está com suspeita de Covid, ele pode se afastar 7 dias. 7 dias. Agora, boa fé do empregado com o empregador, avisa o empregador, olha, eu tô com suspeita de Covid, vou ficar em casa afastado. 7 dias. Tranquilinho, tá? Não sou eu que tô dizendo, é a legislação, é a lei, tá? É a lei 14.128 de 2021 que alterou o artigo 6º da Lei 605 de 49. Confiram lá para depois me corrigirem se for o caso, tá bom? O que acontece depois no parágrafo 5º? A partir do 8º dia, se o empregado permanecer em atestado, né, em afastamento, com suspeita e tal, aí ele tem que apresentar o comprovante, o atestado médico do SUS ou do convênio dele ou alguma coisa do gênero, né, que mostre ali documentalmente o porquê ele se afastou. Não é assim, eu vou fingir que eu tô com suspeita, vou avisar e depois eu vou lá e não vai dar nada. Não. Cuidado. Cada caso é um caso. Só tô passando para vocês aqui letra fria da lei. Certo? Por fim, mas não menos importante, existia lá no início da pandemia a medida provisória 927, inclusive tem um vídeo meu aqui no canal, confiram lá por favor. Essa medida 927 tinha um dos artigos que dizia o seguinte, o camarada que se afastar, ou a empregada que se afastar por Covid-19, este Covid-19 não tem caráter de doença ocupacional. O que é doença ocupacional? É o rapaz que tem uma doença, ou a menina que tem uma doença, ou um acidente de trabalho, superou 15 dias, vai para o INSS, emite a CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho, a pessoa vai lá para o INSS, vai pegar o benefício do INSS, vai ter alta do INSS e volta e tem o quê? Estabilidade provisória, 12 meses a partir do retorno. Nesse caso da medida 927, o artigo 29 dizia que não tinha caráter de doença ocupacional. Antes desta medida provisória terminar os seus efeitos, a sua eficácia, o STF, numa ADIM, que não vem ao caso aqui agora dizer qual é o número, até porque eu não peguei o número dela, esqueci, mas o STF, numa ADIM, derrubou tirou os efeitos deste artigo. E aí, aquilo que dizia que não era doença ocupacional, passou a ficar controvertido, né? Porque antes nós tínhamos taxativamente a regra de que não era. Quando se retira a regra de que não era, como é que fica? É ou não é? E aí a gente fica à mercê do quê? Jurisprudência, né? Cada caso é um caso, cada juiz vai ter um entendimento de uma forma, né? Jurisprudência pátria. Aí a gente tem que olhar o entendimento, por exemplo, do TRT4, que é Porto Alegre, nós temos 30 varas trabalhistas aqui no Rio Grande do Sul. Aí a gente tem que ver depois qual é o entendimento de Santa Catarina, tem que ver qual é o entendimento do lado do Rio de Janeiro, a galera falou comigo lá, tudo certo por aí, gente. Na Bahia, o pessoal falou comigo lá também. Tem que ver qual é o entendimento de cada vara trabalhista. E a competência, mas como é que eu vou saber qual é o juiz que cuida do meu processo? Gente, isso é CLT também, tá? A competência, ela é do local onde tu trabalhou, né? Então, um camarada, por exemplo, eu moro na capital aqui, que é Porto Alegre, mas daqui um pouco, se eu trabalhasse em Campo Bom, que é início da serra aqui, eu teria que entrar com uma ação trabalhista lá em Campo Bom, então nessa situação eu teria que tentar saber qual é a jurisprudência, o posicionamento jurisprudencial do juiz da vara de Campo Bom. Entendem o que eu tô querendo dizer para vocês aqui? É isso então, tá? Ficamos então à mercê das decisões dos tribunais, porque o camarada que se afasta por Covid e se ele precisa ficar mais de 15 dias, automaticamente ele vai para o INSS. Beleza? Quando ele volta do INSS, se recuperou do Covid, vai ter a estabilidade provisória? Sim ou não? Essa é uma pergunta que não quer calar, porque antes não. Pela medida provisória 927, artigo 29, não tinha caráter de doença ocupacional. O STF, como eu acabei de dizer, só estou aqui ratificando, retirou a eficácia desse artigo 29 e aí fica então à mercê do quê? Da jurisprudência trabalhista pátria.
Tá bom, gente? Consegui fazer um vídeo aqui em menos de 10 minutos, eu sou muito prolixo às vezes, peço desculpas, tá bom? Eu prometo que eu vou tentar, assim, ó, no início do meu canal aqui era de um vídeo por semana, era semanal. Agora eu tô demorando demais pra fazer os vídeos e eu vou tentar 2 vezes por mês, pelo menos, fazer vídeos. Tá bom? Te inscreve no canal, deixa teu like, curte, compartilha, comenta, entra no Insta lá também, entra aqui no canal, enfim. Gente, eu não sou youtuber, como disse, eu sou advogado, tá? O que eu quero aqui é espraiar conhecimento, é conversar com vocês, não sou o dono da verdade, daqui um pouco se eu falei alguma coisa errada peço desculpas. Essa matéria, ela não se exaure aqui, e esse é o gostoso do direito, né? Senão era só a gente jogar no Google e saber como fazer. Não, a legislação, o jurídico, o judiciário, ele se move todos os dias. Então a gente tem que estar sempre atualizado e é essa a ideia. Eu tento trazer para vocês aquilo que está na lei, mas também aquilo que a jurisprudência está nos dizendo hoje, lá na sala de audiência. Hoje não, porque é sábado, né? Vamos descansar. Certo, gente? Valeu! Deus abençoe todos vocês, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e eu já tô com saudade de vocês para fazer o próximo vídeo, já tá na pauta ali, um próximo material que a gente vai disponibilizar aí para vocês. Scherer ACJ no YouTube e lá no Insta também. Jordani Scherer, advogado do escritório Scherer Assessoria e Consultoria Jurídica. Um abração, Deus abençoe todos vocês.